Olá, amigos! Historicamente, podemos dividir os países do mundo em dois grupos. O grupo dominante eram as potências europeias, chamadas de colonos. Os grupos coloniais eram países subjugados pelos europeus. Os colonos usaram seu poder para explorar, impor a cultura, a língua, a educação, a religião, usar os recursos e até se estabelecer na colônia. Durante o século XIX, a maioria dos países do mundo foi colonizada por europeus. Na virada do século XX, os países coloniais se libertaram e se tornaram independentes. No entanto, agora até 16 territórios ainda estão em status colonial. Embora não sejam mais explorados ou oprimidos como no passado, as autoridades locais têm pouca ou nenhuma autoridade sobre os métodos de educação, segurança e defesa nacional. Esses lugares receberam um nome bastante atraente pelas Nações Unidas. Esses são territórios não autônomos. Primeiro chegaremos a 3 territórios dos Estados Unidos. São as Ilhas Virgens localizadas no Caribe, com uma área de cerca de 346 km² e uma população de mais de 106 mil pessoas. De 1754 a 1814, foi uma colônia da União do Reino da Dinamarca, na Noruega. De 1814 a 1917 foi uma colônia da Dinamarca. Posteriormente, foi revendido para os Estados Unidos por US$ 25 milhões. Atualmente, quem está na ilha também é considerado cidadão norte-americano, mas não tem direito de votar para membros do Congresso nem de eleger o presidente dos Estados Unidos. O segundo é o arquipélago de Samoa, localizado no sudeste da Ásia, no sul do Oceano Pacífico. Tem uma área de cerca de 200 km² e uma população de mais de 60 mil pessoas. As ilhas foram habitadas desde cerca de 1000 AC. Ao século XIX. Missionários ocidentais vieram aqui para evangelizar e construir igrejas. Em 1899, os Estados Unidos e a Alemanha competiram pelo controle das ilhas e um acordo de divisão foi assinado. Consequentemente, os Estados Unidos controlavam o leste chamado Samoa, pertencente aos Estados Unidos. A Alemanha controlava a parte ocidental do arquipélago, que agora é o Estado independente de Samoa. Assim como os cidadãos da Virgem Samoa não têm o direito de votar para membros do Congresso e para o presidente. 3. Ilhas Guam, localizadas no oeste do Oceano Pacífico com uma área de cerca de 540 km², com uma população de mais de 168 mil pessoas. As Ilhas Guam foram colonizadas pelos espanhóis de 1668 a 1898. Depois que as guerras espanhola e americana estouraram, os Estados Unidos capturaram a ilha e a governam até hoje. Em seguida estão os 2 territórios ultramarinos da França. Incluindo uma é a Nova Caledônia, localizada no sudoeste do Oceano Pacífico, com uma área de cerca de 18.575 km² e uma população de mais de 272 mil pessoas. Em 1853, a França ocupou o arquipélago e o transformou em uma colônia de prisioneiros. Apesar de passar por várias guerras de guerrilha, os habitantes da ilha acabaram sendo subjugados. Em 1946, a Nova Caledônia se tornou um território ultramarino da França. Os habitantes da ilha obtiveram a cidadania francesa e o direito de voto nas eleições presidenciais. Em outubro de 2020, realizou-se um referendo sobre a independência do arquipélago. Resultados: 53,2% dos eleitores se opuseram à independência. Assim, a Nova Caledônia permaneceu sob o domínio da França. 2. Polinésia Francesa. Localizado no extremo sul do Oceano Pacífico, com uma área total de cerca de 4.167 km² e uma população de mais de 280 mil habitantes. O arquipélago se tornou um protetorado francês em 1842 e oficialmente uma colônia francesa em 1880. Apesar disso, eles ainda mantêm sua língua nativa e têm uma forte identidade nacional. Assim como a Nova Caledônia, os residentes do arquipélago possuem cidadania francesa e têm direito de votar para presidente. Em seguida está o território das Ilhas Tokelau da Nova Zelândia. Tokelau está localizado no Oceano Pacífico Sul, com uma área de apenas 10 km² e uma população de cerca de 1.500 pessoas. Em 1877, Tokelau se tornou um protetorado britânico e foi convertido em uma colônia em 1916. Em 1949,
foi transferido para a Nova Zelândia. Hoje, Tokelau tem o direito de se tornar uma nação independente se quiser, mas agora eles não o fazem. Finalmente, existem 10 territórios do Reino Unido, descaradamente chamado de Império cujo sol nunca se põe. 1. Bermuda. É um arquipélago localizado no Oceano Atlântico Norte com uma área de cerca de 53,2 km² e uma população de mais de 72 mil habitantes. Esta é uma das colônias mais antigas do mundo, fundada no século XVI. As ilhas estão desabitadas. A maioria dos residentes é de ascendência britânica. Bermuda é considerada um país pelo Reino Unido, mas está sob seu controle sobre a defesa e as relações diplomáticas. 2. As Ilhas Malvinas estão localizadas no sul do Oceano Atlântico, cobrem uma área de cerca de 12.173 km² com uma população de cerca de 3.500 pessoas. Como Bermuda, o arquipélago estava desabitado antes da chegada dos europeus. A França estabeleceu uma colônia nas ilhas em 1764. Em 1765, ele também reivindicou as ilhas. Em 1770, a Espanha enviou tropas para forçar os britânicos a deixar a ilha. Em 1811, a Espanha retirou-se automaticamente devido à Guerra Peninsular em casa. Em 1833, os britânicos voltaram a ocupar as ilhas. Em 1982, a Argentina enviou tropas para invadir o arquipélago, mas os britânicos responderam com uma força expedicionária, forçando a Argentina a se render. Vale ressaltar que hoje a Argentina ainda reivindica soberania sobre este arquipélago. 3. Ilhas Turques e Caicos, com uma área de cerca de 948 km² e uma população de cerca de 56 mil pessoas. As Ilhas Turcas e Caicos foram habitadas durante séculos pelos povos indígenas ameríndios, até a chegada dos europeus em 1512. Nos séculos seguintes, várias potências europeias reivindicaram as ilhas e, eventualmente, o Império Britânico ganhou o controle. Os residentes das Ilhas Turcas e Caicos, como outros territórios ultramarinos britânicos, são nacionais dos territórios ultramarinos britânicos. Têm todos os mesmos direitos que os cidadãos do Reino Unido. Em geral, os territórios do Reino Unido têm maior autonomia do que outros territórios não autônomos. As pessoas podem descobrir por si mesmas sobre os outros 7 territórios do Reino Unido. O vídeo termina aqui. Obrigado por assistir tudo. Tchau e nos vemos novamente.